Bom, gente, eu me chamo Cleibson e quero dar continuidade aqui com vocês sobre uma série que já vemos fazendo sobre algumas características fundamentais da igreja. Primeiro dissemos que ela é igreja, ela é una, que ela é santa, que ela é católica e agora por último que a igreja ela é apostólica. A igreja ela é apostólica, segundo o Catecismo da Igreja Católica, no número 857, por três motivos. Primeiro, porque ela está construída sobre o fundamento dos apóstolos. Cristo é a pedra angular, a pedra principal, e o alicerce, as colunas dessa igreja são os apóstolos. A gente pode pegar as Sagradas Escrituras, você também pode fazer isso, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 19 e 20, para a gente conferir essa fundamentação para a igreja ser apostólica. Primeiro, Paulo diz, portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E agora no versículo 20. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo Jesus é a pedra angular. Veja, estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos. A igreja ela é apostólica porque ela está fundamentada sobre os apóstolos. Depois, no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 14, e aqui João escreve de modo simbólico, ali pelo ano 95, e ele compara a igreja a uma cidade. E João diz, no versículo 14, a muralha da cidade tinha 12 alicerces, sobre os quais estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Bom, a igreja é apostólica, primeiramente, porque ela está construída sobre os apóstolos. O segundo motivo pelo qual a igreja é apostólica é porque ela transmite, ela conserva e transmite a mensagem apostólica, auxiliada e iluminada pelo Espírito Santo. Nesses 2 milênios, ela tem essa missão de conservar e transmitir toda a mensagem integralmente que os apóstolos ouviram do próprio Senhor. A gente vê, entre outras passagens, na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele vai fazer 2 exortações importantes. Entre muitas, a gente vai pegar apenas estas. No capítulo 1, no versículo 6, Paulo diz, por este motivo exorto-te, isso a Timóteo, a reavivar o dom espiritual que Deus depositou em ti pela imposição das minhas mãos. E depois no versículo 13, isso aqui é muito importante para essa nossa reflexão. Paulo diz, toma por modelo as sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em vós. Esse versículo ele deixa de modo muito evidente a preocupação de Paulo em relação à mensagem apostólica, em relação à pregação íntegra e total do Evangelho. Paulo exorta Timóteo de modo muito veemente. Guarda o bom depósito que de mim ouvistes, por meio do Espírito Santo que habita em vós. Veja, e não só o bom depósito em si, mas o bom depósito que de mim, enquanto apóstolo, tu ouviste. Ou seja, guarda a mensagem apostólica. A mensagem apostólica, aquilo que o Senhor pregou, aquilo que o Senhor falou e fez, transmitido pelos apóstolos. Não qualquer pregador, mas pela sucessão apostólica. Essa sempre foi uma preocupação muito grande dos apóstolos, e sobretudo Paulo deixou isso muito registrado. Se a gente vê ainda na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 20, Paulo diz, Timóteo, guarda o depósito, evita o palavreado vão e ímpio, e as contradições de uma falsa ciência. Veja, guarda o depósito, ou seja, guarda a doutrina. Essa preocupação apostólica, porque aquilo que o Senhor fez e ensinou precisaria ser conservado de modo íntegro e total para as gerações. Então esse é o segundo motivo pelo qual a igreja é apostólica, porque ela conserva e transmite, com auxílio do Espírito Santo, a mensagem apostólica. E o terceiro motivo pelo qual a igreja ela é apostólica é porque ela continua a ser ensinada pelos apóstolos. Mas como assim, Cleibson? Porque os apóstolos que foram instituídos, os 12, eles tiveram uma sucessão legítima. E essa sucessão ela foi passada por eles próprios pelo gesto de impor as mãos. Numa passagem que nós
acabamos de ouvir, Paulo fala pela imposição das minhas mãos. Essa é a forma pelo qual o dom é transmitido. Impor as mãos nas Sagradas Escrituras significa transmitir o dom recebido. O dom apostólico, o dom recebido do próprio Senhor, pela imposição das mãos, eles transmitiram. E aqueles que receberam, por sua vez, também transmitiram, e assim sucessivamente até os nossos dias. A sucessão apostólica é atestada tanto pelas Escrituras, como a gente acabou de ver, quanto pela tradição da Igreja. A gente tem um escrito muito importante, que foi escrito no século II, que é de Santo Irineu. Santo Irineu, ele foi bispo, também teólogo, né, da Igreja, padre da Igreja, e esse escrito foi escrito no ano 180. Título em latim é Adversus Hereses, ou contra os hereges, contra as heresias, no ano 180. Santo Irineu, nesse escrito, ele fala da sucessão apostólica e, sobretudo, do primado de Roma. A Igreja de Roma como a igreja principal e que deve unir na caridade todas as outras igrejas. No livro terceiro, no capítulo 3º desse livro de Santo Irineu, Adversus Hereses, ele fala da sucessão apostólica de 12 papas, desde Pedro até a sua época, que era o Papa Eleutério, que foi Papa entre o ano 175 e 189. E aí Santo Irineu diz que primeiro, como bispo de Roma, esteve Pedro, depois Lino, depois Anacleto, Evaristo, Alexandre, Sisto, Telésforo, Higino, Pio, Aniceto, Sóter e o Papa de sua época, Eleutério. E aí é uma obra bem no comecinho, né, da Igreja, século II, século III, que já fala da sucessão apostólica. Um detalhe importante sobre a vida de Santo Irineu é que ele foi discípulo de São Policarpo, e São Policarpo foi discípulo direto do apóstolo João. Ele conviveu muitos anos com João, na Ásia Menor. Muitos anos São Policarpo viveu. Então ele escutou a mensagem pregada por João e transmitiu também para os seus discípulos, para os seus seguidores. E entre os quais se destaca, se sobressai Santo Irineu, um grande bispo, um grande pai, padre da igreja. E aí a sucessão apostólica vai acontecendo, né, pelo Papa e pelos bispos. Sempre os bispos em comunhão com o Papa, em Roma, sempre. Desde o século I, que assim foi estruturado. E hoje nós temos o Papa Francisco, é o Papa de número 266 da sucessão apostólica, que garante essa sucessão e essa apostolicidade da Igreja. São bispos legítimos, aqueles que vêm pela imposição das mãos dos bispos, que retrocedendo chega aos apóstolos. É claro que hoje, né, de modo muito lato, de modo muito descriterioso, muitos usam o título de bispos. Na verdade não são. Na verdade não são. É apenas uma imitação da verdadeira sucessão apostólica. Certo? Não são bispos somente aqueles que foram instituídos pelos apóstolos e que pela sucessão apostólica eles recebem o dom transmitido pela imposição das mãos dos papas e dos bispos que são legítimos. Fora isso, é apenas uma imitação baratíssima. Não há bispos fora da Igreja Católica. A palavra bispo significa supervisor, vigia, ou seja, aqueles que guardam. Guardam o quê? Aquilo que Paulo falou a Timóteo, o bom depósito, o depósito da fé. Então a igreja ela é apostólica porque ela continua ainda hoje a ser ensinada pelos apóstolos, certo? A palavra apóstolo significa enviado, uma palavra grega, de origem grega, que significa enviado. Ou seja, a igreja ela é apostólica também porque ela é enviada continuamente ao mundo, à história, ao hoje da história. Então, meus amados, isso é um pouco do que posso vos falar sobre esse último adjetivo fundamental da igreja. A igreja ela é apostólica. A igreja de Cristo ela é apostólica. Ela é católica. Ela é una, ela é santa. Isso é um pouco do que posso vos falar. Um abraço.